começar com você, Alan. Você veio ali pegando a história do Cid e tudo. Sim. Como que começou a ideia de, vamos pintar capacetes? Ou não sei se começou com capacete, como começou a história dos Na verdade, Moscas? não teve ideia, né? A gente tinha um comércio e meu pai estava saindo de oficina. Ele não queria mais pintar, ter oficina. Oficina mecânica. Pintura, funilaria e pintura. Tá. E aí a gente tinha um comércio de carro, eu já trabalhava com ele. E daí do lado era a oficina do Giba, que fazia o Super V do Ingo, que seu pai foi chefe de equipe. E meu pai correu um tempo, era amigo do Giba, que eu conheci o Giba desde que nasci. E era do lado, 50 metros de distância. Você tá falando do lado daquela oficina? Não é daquela oficina, antes daquela oficina teve uma lojinha que do nada virou oficina. Aquela que eu ia quando eu era moleque, aquela já era a segunda. Já era a segunda. Tá. Então, chegou determinado... O carro do meu pai era bonito, não andava, mas era bem pintado tudo. Então, quando veio a Super V, o pessoal precisava... Porque virou profissional o automobilismo interno, né? A Super V deu um clique, né? Tinha o negócio do Emerson ser campeão, e daí veio a Super V. Então, o Ingo corria, parou de correr com a Brasília, ou corria simultaneamente com as duas. Então, primeiro pintou a Brasília do Ingo e já o Super V. Né? Então, tinha uma lojinha do lado que a gente arrumava os carros. Pintou o carro lá. Aí a Gladson foi para a equipe do Giba. Então, foi o Nelson correr lá, o Peter Schulz-Wenck e um cara do Rio, que era o... Eu já lembro o nome. Esse cara, ele foi lá um dia e falou: pinta meu capacete, o cara do Rio. Pinta aí, Cid. Daí meu pai falou: putz, pintar capacete, né? E ficou lá enrolando, e acabou. Depois de um tempo lá, ele fez o capacete e o cara foi buscar e olhou, pô, que demais, legal, não sei o quê. E assim, não é que o Cid exorbitou, mas ele falou, puta, eu não quero mais fazer isso aí porque enche o saco e tal. Ele pegou e cobrou um valor que era quase o valor da pintura de um carro, mais ou menos equiparado. E o cara pegou e pagou. Ele falou, pagou, né? Passou uma semana, o cara voltou com outro cara. Aí, ô Cid, tudo bem? E ele falou, puta, o cara veio aqui pra me xingar, que eu cobrei caro. Ele falou, esse meu amigo aqui, eu não lembro quem era, ele quer pintar o capacete também. Daí o Cid já... Opa! É mesmo? Não, bom, senta aí. Daí já arrumou até cadeira pro cara sentar, fez uma ficha, porque o Cid era extremamente comercial, ele tinha... a visão. E daí falou, putz, isso aqui, se o cara paga, é sinal que tem mercado para isso. Daí fez pro Ingo, teu pai, o Emerson, e começou a trabalhar com isso. Então o cara ia lá pintar o carro, quer fazer um capacete também? O cara, quero. E eu tenho que aqui reconhecer que o padrinho da grife, né, Painted by Cid Brasil, foi o Emerson, que ele chegou e falou, ó, escreve aí, Painted by Cid, em algum lugar do capacete, para escrever pequeno e tal. E o Cid escolheu esse canto aqui. O coração é do lado esquerdo, vou fazer do lado esquerdo, aquela coisa toda de poeta. Meu pai era meio, assim, era artista mesmo, né? E aí pôs a estrelinha, porque quando é piloto de Fórmula 1... Essa história é muito legal, né? Os pilotos de Fórmula 1, os brasileiros, têm a estrelinha do lado. Só os pilotos brasileiros de Fórmula 1? Não, os pilotos que a gente pintou, que correram na Fórmula 1, ganhavam a estrelinha, uma de cada lado. E você segue isso até hoje? Sigo. Se alguém quiser colocar a estrelinha, você explica o porquê e não mesmo coloca. que o cara tenha testado, né? Não, ok, mas... Tem vários pilotos que não correram, mas testaram. Ou correu de Indy, né? Na época, que era... Mas um piloto iniciante hoje, se ele quiser a estrela, vocês explicam a situação e não colocam. Não, o cara já sabe. Geralmente já sabe que tem que... Tanto é que o Tony, quando foi andar... Não só o Tony, mas eu já tomei bronca. Porque na época do kart... evidentemente, eu passava lá 1, 2 vezes por semana, né? Pra ficar enchendo o saco dele. E daí, é claro que eu sabia das historinhas. E daí eu olhava pra estrelinha,
Só que, meu, na época... Um dia eu vou ter, né? Não, eu Desejo da estrelinha. Então, eu tinha acabado de começar a correr de kart, né? Daí eu falava, porra, por que o cara não me enfia uma estrelinha? É tão fácil, só colocar estrelinha, né? Como Não, foi de pegar realmente. o capacete? E você tem algum com a estrelinha? Tenho. Lógico. E como, Imagina, e como que foi chegar você pegar o primeiro capacete com a estrelinha? Porque depois você esquece, né? Perde Mais, encanto. é mais impactante quando você era criança, quando você tá... Por exemplo, é que aqui é tudo mais ou menos... Bom, esse é depois de mim, o Rubinho é da mesma geração, o Maurício é um pouquinho antes, mas no caso, eu ia pra lá e ficava olhando o capacete do Nelson. Eu ia pra lá, ficava olhando o capacete do Emerson, ficava olhando alguns capacetes. Do Ayrton, acho que eu tinha. Ayrton, que você pintava. Se bem que Ayrton menos, porque... Não, também. Mas eu olhava para os capacetes que já tinham a estrelinha e eu falava, meu, aquele capacete tem estrelinha, o meu capacete não tem ainda estrelinha. E era assim, era que nem uma graduação do piloto, Tipo né? uma faixa preta. Porque quando você ia lá, a gente tinha um de 85 do Ayrton, da primeira vitória, que depois eu troquei. Ele, me devolve esse capacete, eu te dou outro, tá? Lógico que eu fiz, né? Mas o Tony, quando ele foi pra Indy, a primeira coisa, vou mandar o capacete, você vai pôr estrela pra mim aí, né? Eu lembro até, lógico que vai, né? Então é um negócio assim, ficou... Então, quando o Emerson pediu para colocar, imagine só, em 78, 77, um bicampeão mundial, né? Numa equipe que a gente pintava o carro, a fase amarela do carro, daí põe lá, Painted by Cid Brasil, com a estrelinha, seja lá. Mas imagine o que significa, é a mesma coisa que hoje, sei lá, pintar pro Max Verstappen, né? Para mim seria um sonho, né? Eu sei que comercialmente é muito difícil conseguir, mas um dia talvez, né? Eu tava quase fazendo do Vettel e daí teve o problema da pandemia e daí não tive mais como fazer para ele. Mas na época, eu falo sempre que na época era Roberto Carlos, o Emerson e o Pelé, né? E eu fazia o capacete pro cara, né? Então isso foi um impulso, assim, porque daí todo mundo vinha, você vai pôr aquele negócio que tem no do Emerson? Vai. Sem a estrelinha eu coloco. Sem a estrelinha, eu coloco. né? Então, foi um... Porque meu pai de 73, quando ele, sem querer, entrou nesse negócio, 74, 73, em 3 anos estava pintando capacete para campeão mundial, né? E isso aí foi muito um impulso, assim, no negócio, né? E virou, tanto é que eu, de vendedor de carro, da noite pro dia, ele foi lá, despejou 200 capacetes de skate, que estava começando na época, para Gladson, pinta aí, tem 1 mês. E daí eu tive que aprender, né, meio no supletivo, mas deu certo. E Cal, para contextualizar, eu vou fazer uma foto da estrelinha aqui na mesa de vocês para você contextualizar isso aí. Então, já faz um link aí. Sensacional essa história.